Boa noite, Fun Church. Graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Eu gosto sempre de falar isso, porque eu creio que quando nós declaramos a paz do Senhor sobre a sua vida, você também aceitando ela, você está trazendo ela de volta para mim. Porque a paz do Senhor, ela excede todo o entendimento. E essa paz do Senhor que quando nós que vamos pregar, ou você um dia que ainda não prega, ou você que já prega, é o que eu mais te aconselho a fazer. Procura a paz do Senhor. Porque a paz do Senhor, quando ela excede todo o entendimento, ela é muito mais fácil você procurar ela do que você procurar o entendimento. Do que você procurar algo que realmente você vai lá, vai arquitetar. Eu não estou dizendo que você não deve estudar. Você deve estudar. Para que Deus te dê mais ferramentas, para que você consiga conduzir melhor a algo que você vai palestrar, algo que você vai pregar, algo que você vai falar para alguém na rua, não necessariamente somente aqui no altar. Mas quando você tem a paz do Senhor, até o que parece que não é tão estudioso que você vai trazer, parece que você pensa, caramba, isso aqui não está tão legal, mas quando tem a paz, flui. Porque a presença de Deus e a vontade de Deus, ela tem que ser sempre a primeira e sempre a única. Eu estou dizendo tudo isso para você porque essa semana foi bem difícil achar uma palavra. Esse microfone dá 2, 10, 30. Ô louco. 40. 50. Não, Dudu, para, mano. Eu não sei quanto que eu vou falar até a dona Araci e o seu Enário levantar a mão. Dona Lourdes. Fala aí, seu Enário, quantos anos? 20 e 25, que humildade. E eu poderia chamar, eu pensei, eu até sonhei quase com isso, sonhei acordado, né? De chamar eles aqui, esses 3 personagens, que para mim são 3 personagens da nossa igreja, e pedir para eles, como é que foi todos esses 25 anos de caminhada? Foi sempre assim? Porque eu não consigo ver um cristão que tem uma caminhada na sua mente assim. Claro, o ideal é que você não faça assim, mas o ideal é que você, às vezes, você vai ter que dar uma parada. Por que eu estou tentando dizer isso para você? Porque quando você vai ler a palavra de Deus, você vai ver inúmeros caras no Antigo Testamento que viviam, que conseguiam, que conheciam a Deus, conheciam o Senhor, eles iam lá, conquistavam, faziam tudo que o Senhor mandava para eles fazer, vacilava aqui, vacilava ali, como um ser humano normal, mas sempre tinha um foco. Aí vinha a próxima geração, e aí você lê um texto, como eu vou ler para vocês aqui, que não conhecia o Senhor. Nós podemos falar de Davi, que é um dos homens que eu mais admiro, e eu gosto de uma frase que uma vez eu ouvi de Davi, e eu acho interessante, que Davi entendeu a graça no tempo da lei. Apesar de praticar a lei, ele entendeu o que era a graça, que é o que eu e você vivemos hoje. Eu gosto muito dessa frase. Só que Davi, ele cometeu um grande erro na sua vida. E eu não sei por que ele cometeu esse erro. Aí um dia a gente conversa com ele lá. Mas ele não ensinou muito bem seus filhos. Aquilo que ele conquistou, Salomão até aumentou do jeito não muito correto dos olhos de Deus, porque ele fez muitas alianças com outros países, outros lugares que acabavam trazendo a cultura destes lugares com casamentos, por isso que ele teve 1000 mulheres, e trazia para lá, ele começava a adorar os deuses das mulheres. E eu sei que tudo o que Salomão conseguiu conquistar, apesar de ele ser um grande homem de Deus no seu começo da sua trajetória, e pedir para Deus sabedoria, quando Deus diz para ele, me pede o que tu quiser, o cara vai lá e pede sabedoria. Pô, um cara humilde, né? Porque ele podia pedir o que ele quisesse. E quando ele pede isso, mesmo assim, ele vacila. Porque se eu e você como cristãos não entendemos que nós temos que depender do Senhor todos os dias da nossa vida, a gente vai ver uma gangorra. Só que chega um momento que você tem que entender que essa gangorra diante de Deus, se existisse uma perfeição, se existisse alguém que se convertesse e nunca mais pecasse, ela não faria assim mesmo assim. Mas ela faria aqui, ó. Um pouquinho aqui, aí um pouquinho aqui, aí um pouquinho aqui, aí um pouquinho aqui, aí um pouquinho aqui. E assim vai. E eu provo para você, o próprio Jesus fez isso. Jesus veio como um bebê, só começou o seu ministério com 30 anos, e durante a trajetória desses seus 3 anos de ministério, constantemente você vai ler que ele estava buscando, que ele estava orando, ou talvez você nunca vai esquecer desse episódio, quando ele vai para o deserto, e fica 40 dias lá.
que o próprio Jesus precisava entender que eu preciso me preparar para o maior nível que eu tenho que atingir. E eu e você muitas vezes confundimos isso. Eu quero ler com vocês a palavra de Deus em Juízes capítulo 6, que vai mostrar um retrato disso que eu estou te dizendo. E é Gideão, eu gosto pra caramba de Gideão. Foi uma das primeiras pregações que eu ouvi na minha vida, foi desse cara. Capítulo 6, versículo 1 diz assim: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região, a leste deles, as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu, tanto que os israelitas clamaram para o socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, e eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cujo a terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Ebiezrita. Não sei falar isso aqui, gente, desculpa. Joás, Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Amém? O que mais me chama a atenção nesse texto, e é a primeira coisa que eu quero falar para você, que diz aqui: as histórias que os meus pais falaram de você. Eu vim trazer isso para você porque eu quero te perguntar. Deus é Deus e não existem vários deuses. Até existem na cabeça de outros povos, mas o único Deus poderoso e o maior de todos é o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai. E eu te pergunto, você conhece Ele? Você vai dizer talvez que sim, talvez que não. Alguns com temor vão dizer: acho que sim, não tudo, gostaria de conhecer. Mas o que eu quero te dizer é que, como Gideão aqui, você viu que logo no primeiro versículo ali, que os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Mais aqui uma prova de um povo que conquistou. Se você ler o capítulo anterior, houve 40 anos de paz antes desse episódio. Porque eles foram lá, os homens de Deus buscaram a Deus, seguiram as suas regras, as coisas que ele pedia. Teve 40 anos de paz. De repente Israel de novo, que é a gangorra, foi para baixo. E a primeira justificativa do Gideão não é nenhuma justificativa, é uma ira. Quando ele está lá, escondido, malhando trigo, porque vocês viram, porque nós lemos, os inimigos, eles vinham e saqueavam tudo. Eles nem matavam, mas eles matavam um ou outro israelita, mas o que eles mais faziam era destruir tudo. Porque eles queriam colocar aquele povo com medo deles, além de sustentar a si mesmos. E a primeira coisa que Gideão ele vai falar para o anjo do Senhor que aparece ali: você não é o nosso Deus que os meus pais me disseram. E eu volto a te perguntar: você conhece a Deus? Ou você conhece o Deus do pastor Cid? Que vem aqui, muitas vezes, traz a palavra, fala de coisas da vida dele e você fica maravilhado. Olha, que legal. Talvez isso um dia aconteça comigo. Ou o Deus dos pastores que nós temos aqui, eu poderia citar tantos, não quero me delongar. E o teu Deus, que é o mesmo. Mas quais as tuas experiências com Ele? O povo aqui, e logo depois eu não vou ler, senão nós vamos passar lendo muito tempo.
A primeira coisa, depois que Gideão ele conversa, o anjo meio que não dá bola para ele e diz, cara, tu é o cara, vamos lá, tu consegue. Meio que ele ignora o grito ali de Gideão. Gideão acredita, Gideão diz, tá bom. E a primeira coisa que o anjo diz para Gideão é, agora tu vai lá e tu derruba o altar que foi levantado para o Deus Baal, que o teu pai levantou. Tem que ir lá derrubar. É a primeira coisa, porque para você conhecer a Deus, querido, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar qualquer outra coisa que esteja em primeiro lugar na tua vida. Porque o primeiro mandamento é, ama o Senhor teu Deus, com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Se você vem para esse culto naquela esperança de ouvir algo novo, algo que vai simplesmente pegar e aquecer a tua vida, você talvez está criando algumas expectativas erradas do que é vir para o culto. Claro que acabo sempre trazendo a questão para a música, porque meu maior papel é sempre tocar. Mas o nosso intuito tem que ser sempre esse, quando você vem para um culto. Porque se você vem para o culto, você vem para cultuar algo ou alguém. E esse alguém é o nosso Senhor Jesus Cristo. E se você não entende o que Ele fez por você, se você não o ama acima de todas as coisas, você ainda não vai conseguir experimentar tudo o que Ele tem para ti. Que assim como Gideão precisava, antes de qualquer coisa, tinha um povo inimigo lá. Gente, pelo amor de Deus, Deus não tem o poder de fazer assim e acontecer, que nem o Thanos assim, só que melhor? Podia, por que Ele não faz? Porque existe um processo. Lembra da gangorra que eu não quero mais que seja gangorra na sua vida? Existe o processo que você está aqui, porque para dar um passo, você precisa passar por isso aqui. E o que aconteceu com Gideão é que Gideão precisava entender que para o Senhor agir, tem uma condição, e a condição é que Ele seja o primeiro. E não que Ele precise, eu preciso. Deus não precisa do meu louvor, Deus não precisa da gente, Deus não precisa de nada disso que está aqui. Nós precisamos. Nós precisamos. Quando você jejua, não é Deus que precisa do teu jejum. Quando você ora, não é Deus que precisa da tua oração. Louva, é você, sou eu. E Deus disse, derruba aquele altar. Ele vai lá, derruba, ganha fama, e a partir daquilo lá, os caras até dizem, vamos matá-lo. E aí, o pai dele tem ali um momento de reflexão muito boa, porque o altar era dele, mas de repente, na hora que vão matar o filho dele, que era Gideão, ele diz, não, ninguém vai matar ele não. Afinal de contas, Baal não é um Deus, ele que defende a si mesmo. Baal não conseguiu se defender, cara. Gideão depois foi lá e tem toda a história, se você vai ler. Ele reúne lá uma galerinha, veio um monte, Deus manda diminuir, e nós já vamos chegar lá. Mas o que eu quero te dizer é que se Deus ainda não é o primeiro, se você não conseguiu entender que você tem que amá-lo em primeiro lugar, você não vai conseguir usufruir do que Ele tem para o próximo nível para você. E eu falo isso porque eu tenho visto isso, eu tenho sentido isso, e eu vivi muito tempo isso. Eu tive experiências com Deus, eu tive experiências em cultos, em retiros que a gente vai, de coisas que a gente sente e é tão gostoso. Vai dizer que não. Vai dizer que não é legal. Vai dizer que você não tem aquele dia, aquele momento que você nunca esqueceu de algo que você experimentou. E não é errado, é bem legal, show de bola. Deus tinha um propósito para aquele dia. Mas tem coisas que muitos de nós ainda queremos viver. E ainda ficamos presos lá atrás. E que você tem que compreender é que para amar o Senhor Deus sobre todas as coisas, você precisa de uma palavrinha que se chama fé. E a fé não é simplesmente uma coisa que vem e joga em você e pronto, você tem fé. E a partir dali você vai ter fé para sempre. Não, fé é uma coisa que pode aumentar, que pode diminuir. E que tem vários motivos pelos quais a fé não aumenta. Um deles é não querer passar pelo processo. Um deles é querer viver o que você sempre viveu. Viver aquela coisa gostosa do começo, que Deus te pegou, te abraçou. Mas eu quero te dizer, Deus continua te amando, Ele vai te amar para sempre. Mas está na hora de você começar a crescer. Porque um bebê não vai ficar sendo amamentado para sempre. Um bebê não vai ficar sendo levado no colo para sempre. Ou você quer? Fica à vontade. Mas você não vai experimentar das coisas que Deus tem para você. E de certa forma, quando nós fazemos isso, nós somos egoístas. Sabe por quê? Porque quando você conhece a Deus, você começa a sentir a presença dEle, é tão gostoso, é tão bom. E talvez você está passando por essa fase. Aproveita. É muito bom. Mas chega um momento que você tem que viver pelas coisas dEle e não mais para si. Se você se converte e não morre automaticamente, quer dizer que Deus tem um plano para você nessa terra.
E um Deus que é o nosso Deus de amor, Ele jamais vai ser um Deus que vai pensar numa coisa só, numa pessoa só. Ele sempre quer multiplicar aquilo que acontece ao teu redor. Ele quer todo mundo que está ao teu redor, Ele quer te usar, Ele quer que você transborde da presença dEle aonde você estiver, seja qual for a estratégia que Ele vai te dar, mas essa é a vontade dEle. Que você traga isso para os outros. Nem que seja por milagres, pode ser. Por manifestações milagrosas, pode ser. Mas e você que já foi conquistado pelo milagre, você está até hoje esperando outro milagre para renovar tuas forças? Sendo que a palavra de Deus vai nos dizer que nós temos que renovar nossas forças na fé, na crença, naquilo que a gente crê. Então, se a tua vida, você sente que, eu estava super bem com Deus, por que aconteceu? Talvez você esteja passando por um processo. E cada um tem o seu, poderia citar vários aqui. Talvez um pecado que você tem que deixar. Talvez não é um pecado que você tem que deixar, mas algo que Deus está te pedindo para deixar. Talvez você tenha que se dedicar mais à oração, você tem que se dedicar mais ao jejum, mais à palavra. Eu não sei. Eu só sei que aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E às vezes não é fácil, cara. A gente não consegue amar Deus todos os dias em primeiro lugar. Eu admito, eu não consigo. Tem vezes que eu rateio, que eu tropeço. Somos humanos. Mas Jesus sempre vem, te abraça e diz, vamos de novo. Então o que eu te falando, não estou dizendo que Deus não vai te amar mais. Não estou dizendo que Deus não vai mais se manifestar para você. Mas Ele vai se manifestar de formas diferentes. E essas formas diferentes vão ser às vezes até melhores do que as formas que eram no passado. O que acontece com o Gideão aqui de repente? Ele vai lá, ele derruba o altar, e agora ele tem que derrotar esses caras. E vocês leram comigo no começo, que eram inúmeros os homens. E se você continuar lendo os capítulos, você vai ver que eles comparam, porque eles se juntam em vários povos. Não era só os midianitas. Tinha os amalequitas, os midianitas e vários outros povos. Tipo, a galera disse, vamos acabar com eles aí, vamos se juntar e vamos acabar com esses caras. E eles juntam tanta gente, que depois vai lá o Gideão e diz que era impossível contar. Que eles olhavam e não tinha fim de número de camelos, número de homens de batalha. E aí Gideão é chamado por Deus para trazer um exército. Ele toca uma trombeta, vem a galera. 32 mil pessoas. E Deus diz, é muita gente. Eu quero te pedir o seguinte. Deus fala. Fala aí quem está com medo para vazar. Porque se vocês conquistarem com 32 mil, vocês vão dizer que foi vocês e que não fui eu. O orgulho vai tomar posse de vocês, e vocês não vão entender o que eu tenho para fazer. Ele fala isso, 22 mil vão embora, fica 10. Aí Deus diz de novo, tem muita gente. Fala o seguinte, manda esses caras lá na lagoa, toma água. Aquele que levar a água até a boca, esse aí tu deixa. Mas os que se abaixarem e botarem a língua direto na água, tu manda embora. Fica 300. A galera gostava de tomar água daquele jeito. São 9.700 pessoas que tomavam água do jeito diferente. E eu tenho uma pregação que fala sobre essas 3 coisas que acontecem aqui. E logo depois desses 300, Deus vai lá e Ele não diz, vai para a guerra. Ele diz, pega uma tocha, pega um vaso, pega uma trombeta, se coloquem ali durante a noite, estrategicamente em pontos aí, porque eles estavam num vale, dá para entender assim. Era um vale, os medianos estavam aqui no meio, e eles se colocam em duplas, 150, né? Duplas, ao redor, e no meio da noite, eles levantam as tochas, quebram os vasos, tocam as trombetas. E sabe quem que vence a guerra? Jesus, Deus. Eu falo Jesus, mas para mim é tudo a mesma coisa, tá, gente? Mas era Deus. Eles acordam apavorados, começam a se matar uns aos outros. Lembram? Tinha muitos outros povos, não tinha só os midianitas. Sobra meia dúzia lá. Maneira de dizer, não era só 6 que sobrou, tá? Mas sobrou uma galera, eles vão atrás e aniquilam. E derrotam todos os reis e generais, esses caras. Porque quem faz é Deus. E talvez você está num processo, e como eu comecei falando aqui, cara, tem coisas que por mais que você entenda, gente, vamos lá. Tem um monte de gente ali para a gente lutar. O que é melhor, 300 ou 32 mil? Quantas vezes você vai pela tua lógica e não é isso que Deus quer? Porque assim, graças a Deus somos inteligentes, somos seres pensantes, estudamos, e eu não sou nada contra o estudo, você tem que estudar. Eu mesmo, no começo do ano, tentei começar a faculdade de psicologia, porque eu pensei, cara, vai ser legal, eu posso ajudar muita gente com isso.
Não continuei por várias questões, mas eu pensei, cara, seria muito legal eu aprender isso. E é bom você estudar, mas o melhor é sempre você orar. É sempre você sentir aquela paz do que fazer, do que decidir. A gente cantou aqui, essa música, as músicas que nós cantamos se chama Emaús. Se você for ler na Bíblia, é o caminho de Emaús, em que estão 2 discípulos lá caminhando. Jesus morreu, ressuscitou, eles não estavam sabendo que Jesus tinha ressuscitado, né? Não acreditaram muito que ele tinha ressuscitado. E aparece um cara e começa a conversar com eles. Aí no final eles dizem, cara, ele vai embora, não te ardeu o coração quando esse cara falava? Ele diz, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio. Então essa música, ela retrata esse texto. É bem legal. Achei muito, muito bem feita essa música. E aí eu te pergunto, cara, quantas vezes Jesus está do teu lado, correndo contigo, você nem percebeu que era Ele? E você quer viver coisas maiores com Deus, mas você não quer viver o processo de Deus. Que muita lógica é a lógica dele. E se você volta lá para o primeiro ponto, se você não amar Ele sobre todas as coisas, você não consegue se colocar no processo que Ele tem para você. Que às vezes é muito louco. Às vezes é muito louco. E você tem que sempre lidar com a incredulidade. E eu vou pedir para você abrir a Bíblia em Mateus. (17 e 19). Mateus 17 e 19. Diz assim: Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém? Quem conhece, bem de boa, só para eu saber, quem conhecia já esse versículo? Cara, esse versículo, obrigado. Esse versículo, ele sempre me gerou muitas coisas. E eu pesquisei e li que no original, essa tradução, é a NVI, a minha aqui, ela não está bem feita. Tem uma palavra do grego, primeira coisa, que a palavra é, ali ele traduziu por apatia, mas não é. É aptia. E essa palavra aptia está no lugar que diz aqui: porque a fé de vocês, que vocês têm, é pequena. A melhor tradução está em outra tradução da Bíblia, que é a corrigida e fiel, que ela vai dizer assim: por causa da vossa incredulidade. A palavra aptia, ela é do grego incredulidade. Então o que Jesus está falando para eles aqui, o que está acontecendo? Jesus estava no monte, veio lá um cara e pediu: orem pelo meu filho, está endemoniado. Os discípulos oram, não rola, não consegue. Jesus volta e diz para eles: ei, olha só o que ele fala, vou ler um pouquinho antes. Ele dá uma chineada legal aqui, os caras. Ele diz no 17: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Tipo, ele já traz a criança aqui. Aí depois ele fala: eles perguntam: por que a gente não conseguiu? Por causa da vossa incredulidade. E vai continuar. Então não é pequena fé, é incredulidade. Você vai entender. Vamos lá. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, essa é a melhor tradução. Porque na verdade, aquele que ele antes era do tamanho de um grão de mostarda. Mas pensa aí que Jesus estaria aqui meio pirado. Primeiro ele diz: por causa da incredulidade de vocês não conseguiram. Agora ele diz que se você tiver pouquinha fé, você vai conseguir. Porque se você não sabe, a semente de mostarda ela é super pequenininha. Tu ainda tem na Bíblia ela, Rick? Não tem, já deu a Bíblia, né? Já foi. O Rick, ele tinha guardadinha dentro da Bíblia dele uma sementinha de mostarda, assim, era muito pequenininha. E ela estava meio amassadinha, então era um pouquinho maior, né? Mas ela, sem estar amassada, ela era bem pequenininha.
E aí você pensa, pô, se eu tiver só isso aqui, eu vou falar para o monte para ele sair, ele vai sair. Não é isso que o texto está falando. Jesus fala que é como um grão de mostarda. E se você ler lá em Mateus 13, vai dizer que o grão de mostarda, ele é tão pequenininho, e a fé de você tem que ser como ele. Que quando você planta, ele cresce e se torna as maiores das hortaliças, a ponto de que os pássaros fazem casa nessa árvore. Quer dizer que a sua fé, ela tem que ser crescente. E para ela ser crescente, você precisa passar por coisas que Deus tem permitido na tua vida. E ligando o que eu falei no começo, você começa muitas vezes a não colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Você começa a não entender o processo de Deus, você não consegue aumentar a tua fé. Porque quando você é bebê, ele vai te carregar. Mas depois, ele começa a te mostrar os caminhos. E começa a dizer para você, vai por aqui. Mas aqui eu não quero, aqui é difícil. E o que eu mais escuto, e é normal, estou passando por luta. Você vai falar com o crente, está tudo bem? Ele vai dizer, glória a Deus, está tudo bem. Ele deve estar aqui no processo. Ele fez alguma coisa aqui, que ele conquistou e começou aqui. Aí alguns crentes você vai chegar para ele e vai falar, e aí como é que tá? Estou na luta. Ele está aqui. Normal. Mas o que tu vai fazer? Tu já saiu daqui, cara. Tu avançou, tu está aqui. Vai, porque Deus tem mais para ti. Não cai. A fé, ela é algo que você devagarinho vai aprendendo, devagarinho vai fazendo, mas vamos continuar. Direis a este monte, passa aqui para lá, e há de passar, e nada vos será impossível. Aí ele fala depois, mas esta casta não se expulsa senão por oração e por jejum. Algumas traduções vão dizer esta casta de demônios. E está errado, não foi bem feita. Porque nós temos algumas traduções que não são literais, algumas elas são por equivalência. Correto, pastor? Obrigado, pastor. Qualquer coisa vocês brigam com ele depois lá. E na original não tem demônios. A melhor tradução que você poderia colocar, mas este tipo se expulsa com jejum e oração. Jesus não está falando do demônio, Jesus está falando da tua incredulidade. Que demônio que expulsa ele? Ou você chega lá, em nome do meu jejum, sai. Não, né? Em nome da minha, sei lá, sai. Teve uma vez que eu tinha um líder de louvor, e a gente estava, bobagem a gente fez, a gente estava caminhando na rua aí, começou uma chuvarada, a gente se escondeu, ele parou aqui e disse, em meu nome que se cesse essa chuva. Cara, choveu mais. Bem feito. Ele já via brincando, né? Ficar brincando. Não estou falando que tem alguma coisa a ver, mas foi bem engraçado. E com medo, a gente ficou meio com medo. Então quando você lê essa parte, você tem que compreender que o teu jejum e a tua oração, inclusive, abre parênteses, esse versículo, ele não era encontrado em todos os pergaminhos do livro de Mateus. Se você tem alguma Bíblia aí, talvez você tenha aí, que ele está entre parênteses, entre colchetes, perdão. Significa que eles não têm certeza que essa frase está ali. Mas não importa. O que importa é que você tem que compreender que o que vai alcançar na sua vida não é a quantidade de oração que você faz, não é a quantidade de jejum que você faz, mas a quantidade de fé que você tem. Você jejua e ora para que você tenha mais fé. Então se você está nesse processo aqui, queridão, você vai fazer 15 minutos de oração, vai fazer meia hora. Pai, você ouve direto pastores falando aqui. A gente fala isso direto, por quê? Porque isso é ser cristão. Vamos pegar outras religiões, tem coisas que eles têm que fazer todo dia, toda hora, eles têm que fazer. Você como cristão, que não é só uma religião, não é só uma religião. Para mim não é nenhuma religião. Para mim é a vida. Você tem que orar, você tem que jejuar. Para que teu espírito seja fortificado. Para que a tua carne seja mortificada. Porque daí você avança, você está com dúvida, você está com luta, cara. Então para de resmungar. Por que a gente começa a parar de fazer aquelas coisas que nos ajudam a vencer? Quando a gente está mal. Ah, desanimei, não vou orar hoje. Ah, desanimei, não vou jejuar, não adianta mesmo. E é a hora que você tem que fazer. Porque é a partir disso que a tua incredulidade, aquilo que segura a tua fé de crescer, vai romper. E vai romper no sobrenatural, você não vai ver. É assim que você vai moldar o teu caráter com Cristo. É assim que você vai moldar as pessoas ao teu redor a partir do teu exemplo. A partir daquela pessoa que uma vez era briguenta, agora é uma pessoa calma. Você tem tantas coisas para mudar ainda na tua vida. E eu volto a dizer, se eu chamasse qualquer um dos três aqui,
Dona Lourdes, Cenário, Dona Araci, se eles tivessem coragem de mostrar, e eles teriam, porque eu conheço eles, de falar, eu tenho que mudar tudo isso aqui ainda. Eu sei, eu conheço eles. Então se a lista deles, já tem uma lista ali, imagina, nossa, né? E vai abrindo e é por isso que você está sempre no processo. É por isso que essa igreja está no processo. É por isso que essa igreja, constantemente, ela começa a viver um boom, viver uma coisa legal, de repente aqui, ó. É porque vocês estão no caminho certo, galera. Continua. Mas o que vocês viveram lá, vocês não vão mais viver aqui. É coisa nova. Então se mude. Vinho novo se derrama em odres novos. Jesus estava falando isso para os fariseus. Estava, mas isso serve. Porque Jesus vai dizer, não dá para derramar um vinho novo num odre velho, que vai romper. Vai explodir. Então eu não vou botar. Enquanto a gente não dá uma melhorada nesse vaso. Qual é o Deus que você conhece? É o Deus das tuas experiências ou das experiências dos outros? Não que os outros não tenham problema você ouvir, porque a Bíblia também diz que a fé vem pelo ouvir. Mas eu te pergunto, você está separando um tempão aí para orar, para jejuar, para ler a Bíblia? Se dedicando a isso? E não se dedique a isso porque você tem um propósito. Eu vou jejuar para Deus me dar um carro. Então faz um cartaz, vai lá na frente aqui da igreja e começa a fazer greve de fome até ganhar o carro, porque é mais ou menos isso que você está fazendo. Mas diz, eu quero jejuar, para que Deus me dê discernimento do que eu tenho que fazer. Eu quero orar, porque eu quero ter discernimento. Mas principalmente eu quero orar, jejuar, ler a palavra, porque eu te amo. E eu quero passar pelo processo, que é aquilo que eu falei do começo. Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Toda vez que você se encontrar aqui, e quase aqui, tenta lembrar da promessa que você fez. Eu vou te amar. E volta. E ama Ele. E lembra dele. Porque tudo que você fizer, tudo que você deixar de fazer, se você não fizer com amor a Ele, vai gerar peso e vai ser difícil. Vai gerar dúvida, tua mente vai ficar descontrolada, você vai criar algumas coisinhas. Não, mas isso não é tão pecado, mas isso... Porque tem coisas que Deus nos pede que não necessariamente são ruins. Você tem que parar de fazer. Vai fazer as coisas ruins? Não, tem coisas que não. Mas se não for pelo amor que você tem a Deus, se não for pelo amor que você tem a Deus, é difícil. Então eu te convido nessa noite, convido aqui o ministério para voltar aqui, por favor. Eu te convido nessa noite a você revisar o teu coração, o quanto você tem amado Deus. Se tem sido difícil fazer os mandamentos dele, não de homens, os mandamentos dele na sua vida, tem sido um peso, você tem que revisar se você o ama realmente em primeiro lugar. Se você não tem que derrubar alguns altares do teu coração, alguns altares que talvez nem foram colocados por você ali, foram colocados pelos outros. Mas eu quero te dizer que assim como aquele anjo falou, eu quero dizer, Fonte Church Caxias do Sul, vocês são fortes. Vocês têm poder. E Deus escolheu a cada um de nós. Saiba viver o processo. Queira crescer. Queira ser além do que você era. Amém? Te convido a fechar os teus olhos.